Ei, gente, boa tarde. É filtro. Boa tarde. Dia ruim, né, pra fazer live. Mas ontem não deu mesmo, pifei. Acontece. Mais resolução de ano novo, né? Trabalhar menos, me organizar mais, né? Ei, Lau, tudo bem? Ei, Kelly. Vamos deixar mais algumas pessoas entrarem. Acho que a gente não vai ter uma mega audiência hoje não, porque, né, é o último dia do ano. Mas é por aí, é isso mesmo. Importante é que vai ficar aqui para quem quiser assistir depois. Pessoal, seguinte, aquela última live maravilhosa, ficou tão bom, teve tanta pergunta bacana, tanta coisa legal para falar. Perdi. Ei, Jorge! Gente, o Jorge! Tanta pergunta bacana que eu respondi. Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo para todos vocês, pessoal. Que esse ano nosso seja um ano de muitos abraços, de mais proximidade. Bom, então é um tema muito bacana. É um tema que eu domino por experiência própria. Tudo começou ali. Não é um tema que... Ei, Ju! Não é um tema que eu tenho formação acadêmica, né? Eu estudei por mim, depois de tudo que eu passei com a minha filha. Foi assim que eu comecei outra live. Eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que eu fiz na outra, porque de fato foi uma coisa que eu achei interessante e importante ficar gravado, e eu espero que essas pessoas que perderam a outra, que me pediram, consigam assistir essa agora depois, e vou tentar reproduzir tudo que eu fiz. O que a gente fez então? Eu fiz uma live que eu comecei contando a minha história para entender por que eu vim parar nesse mundo de APLV com sono. E depois eu falei um pouquinho dos motivos pelos quais bebês APLV dormem pior ou não, né? Mistério, vamos falar. E aí depois a gente abriu para perguntas, porque seria a live de perguntas e respostas hoje, mas eu quis colocar essa introduçãozinha de novo, por conta do que aconteceu na última. Eu espero que hoje dê tudo certo e eu consiga salvar. Não sei se foi minha internet, não sei o que aconteceu, mas eu perdi. Então, gente, o que acontece? Eu sou a Daniele Gonçalves, sou médica, clínica, tenho formação originalmente em medicina legal, adoro o que eu faço, estar lá é muito gratificante para mim na polícia. Mas depois da maternidade, sou mãe hoje da Bia, de 4 aninhos e meio, da Juju. Ei, Saulo, gente, só gente conhecida. Tá parecendo que eu paguei esse povo pra vir ver minha live dia 31. Pensa. E aí, depois que eu fui mãe da Bia, hoje eu sou mãe da Bia, de 3 anos, de 4 anos e meio, da Juju, de 2. Depois que eu fui mãe da Bia, né, eu costumo brincar que quando a gente começa a estudar disciplina positiva, a gente aprende um termo muito bacana, que é o filho real e o filho ideal. A gente vai para a maternidade com um filho, né? A gente vai para engravidar com uma idealização na cabeça, né? Então a gente tem um filho ideal, um parto ideal, uma amamentação ideal, e a gente acha que tudo vai acontecer mais ou menos daquela forma, porque a gente é assim, a gente cria expectativas, né? Todo ser humano cria expectativas. Muitas mães já se frustram no pré-natal quando descobrem lá uma trombofilia, ou que tem qualquer problema, que elas precisem ficar de repouso, ou um risco de trabalho de parto prematuro. Muitas vão passar uma gestação maravilhosa e aí vão se frustrar no parto, que queriam muito parto normal e esse parto acabou virando cesáreo. Outras vão se frustrar na amamentação, foi tudo perfeito até o parto, mas a amamentação foi muito difícil, acabaram não conseguindo amamentar. E algumas, como foi o meu caso, vão se frustrar quando dão de cara com um bebê que chora o tempo todo. Com um bebê, e a maioria das mães APLV passou em algum momento da vida por essa frustração. Quando uma criança chora do jeito que os bebês APLV choram, essa mãe, ela se sente extremamente incapaz. Ela se sente a pior mãe do mundo, porque um bebê chorar é minha responsabilidade. Como que eu não tô conseguindo? Como que eu não tô dando conta de ser essa mãe que consegue... Errou, tudo bem? Vai ser a live dos encontros. Como que eu vou ser essa mãe que não consegue acalmar meu filho? O que acontece, né? Todos os bebês do mundo
são calminhos. As mães contam, dormem a noite toda com 2 meses, menos a minha. O que acontece? E aí, nesse momento, a gente encontra com o nosso bebê real pela primeira vez. Esse encontro vai acontecer várias vezes. A gente vai ter esse encontro quando eles choram muito, quando eles começam as birras, quando eles começam a nos desafiar, quando eles começam a não obedecer. Então, a gente vai ter esse encontro por diversas vezes na vida. E, bom, voltando para o assunto, esse foi o meu primeiro encontro com a minha filha, com minha bebê ideal, minha bebê real, que era de longe, nada próximo da bebê real, da bebê ideal. Porque a minha bebê ideal, eu tinha lido a Encantadora de Bebês, eu tinha certeza absoluta de controladora que eu sou, que ela ia dormir a noite toda com 2, 3 meses, porque a Encantadora de Bebês fala que é assim que funciona, é só você seguir os passos lá, que ela vai dormir a noite toda. Obviamente isso não aconteceu, ela só chorava, ela tinha PLV, eu não sabia. Como a gente já conversou várias vezes aqui no canal sobre isso, nós somos pouco ouvidas, né? Lá pelos nossos pediatras, muitas vezes, e a gente chega com a queixa de que é um bebê muito irritado, de que é um bebê que chora muito, e a gente ouve coisas absurdas, do tipo, deixa chorar, do tipo, não, é assim mesmo, menino chora e tá tudo bem, é assim que funciona. E a gente vai se frustrando, e a gente vai procurando na internet informações sobre isso, e a gente não acha. E quando a gente acha e a gente aplica na nossa casa, não funciona, porque a gente fica tentando encaixar os bebês nas caixinhas e não entra, né? Não encaixa. Você pega um travesseiro desse tamanho, quer enfiar numa caixa de sapato, e não enfia, e você vai buscar na internet como colocar esse travesseiro dentro da caixa de sapato. E você fica lá tentando e não vai, né? Não rola. Somado a isso vem toda a expectativa irreal que nós mães temos em relação ao sono dos bebês. Todas, não só mães de APLV, né? A gente tem vários motivos para isso, né, gente? Bebês não foram feitos para dormir sozinhos. Quando estávamos lá nas cavernas, depois quando estávamos lá em bandos, ou quando estávamos lá na pobreza pré-revolução industrial. Toda essa história, não existia ninguém que tinha 3 quartos, né? As pessoas tinham um quarto, dormia todo mundo amontoado. E os bebês dormiam melhor, né? Quando que os bebês começaram a desafiar no sono? Quando que o comportamento de sono virou um desafio para as mães? Na Revolução Industrial, quando as mulheres precisaram sair de casa para trabalhar e tinham que deixar os seus bebês com outras pessoas e não tinham dormido à noite e precisavam, no dia seguinte, operar máquinas pesadas e para isso elas tinham que estar descansadas. Acontece que elas não tinham dormido nada à noite, então elas estavam correndo risco de vida ali no outro dia. Então começou-se a haver um movimento no mundo de alguns psicólogos, eu acho que chama Scott, o cara que escreveu esse primeiro livro, devia ter anotado, não sei, mas eu acho que é. Um cara aí, psicólogo, escreveu um livro, o primeiro livro sobre treinamento de sono, que mandava bebês serem deixados chorar para aprender a dormir sozinhos e para essas mães conseguirem ali ter as suas noites de sono preservadas para conseguirem trabalhar no dia seguinte, uma coisa válida, né, para aquele momento, para aquela ocasião. E aí, bom, então, dali em diante, nós fomos criados, separados dos nossos pais, às vezes até uns 30 anos atrás ainda tinha os quartinhos, 20, tinha os quartinhos juntos dos irmãos, o bebê ainda tinha algum contato com outro ser humano quando nascia, depois de hoje, nem isso, né, a maioria de nós tem filhos em quartos separados desde pequenos, né, e não dormem juntos com os filhos. E o que acontece? A gente precisava, bom, e aí a gente foi criado assim, e desde que a gente cresceu, já dormíamos sozinhos, muitos fomos ensinados a dormir, e a gente vive há 30 anos aí, 35, eu 40 anos, que eu durmo sozinha, no máximo dividia minha cama com o meu marido, o que era uma cama grande, espaçosa o suficiente para 2 pessoas. E aí você pega essa mãe e ela tem um bebê e ela está acostumada tanto com o sono solitário quanto com o sono ininterrupto por muitos anos. E agora essa mãe vai ter o sono interrompido e muitas vezes vai ter que compartilhar ambiente de sono com um bebê, mesmo que não seja o quarto, a cama. E é muito difícil, né? É muito difícil quebrar paradigma e mudar paradigma assim. E é aquilo que eu já falei em live aqui, que o Jesper traz lindamente, que nós não nos preparamos para a vida sem filhos. Até porque nós não convivemos com crianças tempo suficiente para isso, não é verdade? A gente conhece assim, o filho do vizinho, o filho do amigo, o sobrinho, mas ninguém
tá ali, como era antigamente, né? A gente já morava ali num ambiente que tinha 4 casas no mesmo lote, antigamente, né? E todas as mães conviviam com as outras mães e conheciam outras crianças. Então, conheciam mesmo de forma profunda, né? Ou nas tribos, as mulheres conviviam com outros bebês. Então, as mulheres sabiam como é que funcionava o esquema. A criança não dorme mesmo, é difícil, acorda bastante, com o tempo vai diminuindo e tal. As coisas aconteciam de forma mais natural e intuitiva, não é verdade? E aí, estamos aqui hoje. Contei a minha história. E cheguei até aqui por causa disso. Fui estudar primeiro sono e encontrei muita informação legal, mas que ia muito de encontro ao que eu estava estudando para educação e para disciplina positiva. Depois comecei a estudar apego e juntei isso tudo num pacotinho e resolvi falar mais sobre isso para tentar desmistificar algumas coisas, tirar alguns mitos e tentar ajudar mais pessoas a ter uma maternidade mais leve. E o que eu falo hoje é o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu era mãe de primeira viagem, recém-puérpera, porque foi muito pesado. Uma mãe controladora, ouvir que ela tem que fazer com o filho dela 3 sonecas de 1h30 é de uma maldade, porque essa mãe vai ter que fazer, então ela vai passar o dia inteiro tentando fazer. E a frustração quando não se consegue é uma coisa assim. Mas vamos para o assunto. Vamos finalmente para o assunto. Então, pessoal, me enviem coraçõezinhos aí quem acha que, de fato, bebês APLV dormem pior que os outros bebês. Enviem coraçõezinhos. Podem escrever por aí por quê, se vocês têm alguma ideia do porquê que bebês, quem acha que sim, por que dorme pior. Pouquíssima gente acha? Não, agora começou. Só quem é mãe de APLV sabe como é que bebê APLV dorme bem pra dedéu. Vamos lá. Bom, gente, sim, é fato, bebês APLVs dormem pior que os outros bebês por uma série de motivos. Qualquer outro bebê pode ter esses mesmos motivos. E eu não tô falando só de bebês de APLV. Os estudos que eu vou contar pra vocês a respeito aqui, um estudo que eu vou contar pra vocês a respeito, inclusive, é com mães de prematuros, mas se aplica a qualquer mãe de criança com doença crônica. Bom, então o primeiro motivo que eu quero contar é o seguinte. O eixo cérebro-intestino é uma linha de telefone entre o cérebro e o intestino, que faz com que hormônios, substâncias produzidas lá no intestino cheguem até o cérebro para nos causar bem-estar. Serotonina, por exemplo, né? 80%, se não me engano, 90% da serotonina produzida no nosso corpo é produzida no nosso intestino. O lugar do nosso corpo que tem mais neurônios depois do nosso cérebro é o nosso intestino. Então, por conta disso, uma criança com o intestino inflamado, estando ou não em reação agora neste momento, mas teve um intestino inflamado, teve um achatamento de velocidades, não importa o motivo, ela vai ter uma produção diminuída de algumas substâncias, o que pode causar transtornos comportamentais nesse bebê. Eu posso ter um bebê mais irritado, eu posso ter um bebê mais chorão, eu posso ter um bebê com mais dificuldade de se relaxar para dormir, tá? Então, pelo fato do eixo cérebro-intestino existir e esses bebês terem esses mensageiros atrapalhados, essa criança sim pode ter o sono pior, tá? Inclusive os padrões de comportamento diurnos também. E aí a gente começa, né? O bebê fica muito irritado, fica, ai meu Deus, o que eu comi? Será que é reação? Será que aquele ovo? Será que é? Será que aquela jarra? Será que aquele arroz que eu comprei estava limpo? Porque a gente começa a atribuir tudo à APLV. A gente começa a atribuir tudo à reação. E, de novo, não funciona assim. Um bebê com sono é extremamente irritado. Não tem APLV, não tem refluxo, não tem nada. Tá? Mas o fato de ter APLV... Então, assim, eu tô fazendo o caminho inverso agora. E depois nós vamos falar do que não é por causa da reação, tá? Da reação não, desculpa, da alergia. Então, falei dos mensageiros, tá, então, né, gente, a serotonina é o hormônio de bem-estar, e pelo fato do intestino ser disfuncional, independente do porquê que ele está disfuncional ali naquele momento, o humor e o comportamento da criança vão estar
alterados, com crianças mais irritadiças e sensíveis. Por que eu falo esses sensíveis? Vocês já devem ter percebido, bebês APLV acordam com a queda de um lenço, com o estalar do joelho da mãe que está tentando levantar da cadeira para ir embora do quarto. Fato. Tem outras crianças assim, os bebês APLV também são assim, tá? Então, essa sensibilidade toda e essa irritabilidade são características do bebê alérgico, estando ou não em reação, tá, gente? Então, eu posso ter uma criança mais irritadiça compensada. Tá? O bebê tá compensado já, mas ele ainda é mais irritado. Fato 2, desconfortos gastrointestinais. Obviamente, os bebês APLV vão ter refluxo reacional e aí vai doer, eles vão ter gases, eles vão ter diarreia, eles vão ter assadura, eles vão ter dor de barriga por outros motivos. Então, eles vão ser bebês incomodados com alguns desconfortos gastrointestinais que eles têm. Coceira, né? Eles vão ter coceira, os que reagem em pele. Eles vão ter tosse, vão ter nariz entupido, os que reagem de forma no sistema respiratório, né? Com sintomas respiratórios, tá? Então, esse 3 é muito legal. O motivo 3. Tem um estudo em Portugal, na área da educação, que mostrou que grande parte das crianças com alguma patologia crônica de base, asma, crianças que tiveram CTI, crianças que tiveram baixo peso, qualquer coisa que tenha trazido muita preocupação para essa mãe, são crianças que tendem a ser atendidas mais prontamente. Então, são crianças mais mimadas, usando o conceito de mimar da disciplina positiva, que é fazer pela criança o que ela já é capaz de fazer sozinha. De novo, me deem corações aqui, as mães de APLV, que nunca, desde a maternidade, experimentaram deixar o bebê sozinho no berço para ver se ele dorme. Me deem corações, porque eu nunca tinha feito isso. Nunca imaginei que isso fosse possível com a minha mais velha. Precisa dormir lá no berço sozinho para dormir bem? Não, não precisa. Mas eu nem tentei. A minha segunda filha dormia no berço desde o primeiro dia de vida, sem esforço. Por quê? Porque eu observei. Aí vem aquela máxima do apego. Observar, confiar e, se necessário, resgatar. A gente não espera. Quantas de nós, no primeiro filho, ficamos lá deitadinhas na nossa cama e aí começamos a escutar aqueles grunhidinhos de sono REM do fim da noite, de bebês pequenininhos, recém-nascidos, e primeiro mês assim, e levantamos para checar, ou colocamos a mão, ou pegamos no colo e sacudimos um menino que estava dormindo. Tem vídeo disso lá no Insta, da Amanda Torrino. Quem? Quantas de nós? Não é verdade? A gente não olha, a gente não observa. As mães que tiveram alguma preocupação, né, seja qual for, nós tendemos a atender os meninos mais rapidamente. Aí, gente, vou trazer um conceito muito legal aqui. É muito diferente o bebê se ajeitar para dormir do bebê se acalmar, tá? Do inglês self-safe e self-soothing. Ele é capaz de se ajeitar para dormir desde sempre. Ele não é capaz de se acalmar. Então, se um bebê já tá chorando, se acontecer um susto, se ele sentiu falta da mãe, tá com calor, tá com frio, tá com saudade, tá com qualquer dor, desconforto, não importa. Se esse bebê tá chorando, ele precisa de você, você tem que atendê-lo o mais prontamente possível. Todo choro me informa que há um desconforto. Todo choro me informa que há um desconforto e deve ser atendido. Mas, um bebê que tá lá, fazendo aqueles grunhidinhos de sono, se virando, deixa ele lá. Tá chorando de olho fechado, tá dormindo, tá falando dormindo, deixa ele lá. Esse bebê não precisa de você, ele sabe te chamar se ele precisar. Tá? Então é o que eu falei, nenhum bebê é capaz de se acalmar sozinho. Nenhum bebê é capaz de se acalmar sozinho. Não tirem essa frase da cabeça. Nenhum. É muito engraçado que as mães que já têm 2 filhos e que estão já mais avançadas na disciplina positiva falam assim, nossa, não, birra é normal. É porque o bebê não consegue se acalmar. Ele não tem maturidade para se acalmar. É uma explosão emocional. Como que a gente acha que um bebê recém-nascido pode se acalmar sozinho se o de 3 anos não consegue? Tá? Esse bebê não é capaz de se acalmar. Então, é diferente, tá? São coisas diferentes. Self-safe e self-soothing. Tá? Bom, então o que eu acabei não acabando de falar. Então esse estudo mostra que, eu não vou lembrar o percentual, eu não escrevi. Meu Deus, hoje eu tô demais.
Bom, então, essas mães desses bebês com patologias crônicas, elas são mães mais ansiosas que atendem mais crianças que não precisariam ser atendidas. Então, atendem de forma disfuncional essas crianças, tá? Até por medo. Esse aí que acabou de passou várias pessoas aqui, medo de engasgar, medo de morrer, medo de tudo, né? E aí a gente acaba atendendo crianças que não precisariam ser atendidas muitas vezes, tá? E a gente não dá a oportunidade da criança se autoconfortar e ela não consegue experimentar a sensação de adormecer sozinha, o que geraria autoconfiança, né? Melhoraria a autoestima, que é tudo que a gente deixa a criança fazer sozinha e ela consegue. São tijolinhos que a gente vai dando para ela construir a autoestima dela, tá? Tá, isso aqui foi outro motivo muito importante, é isso que eu falei no inicinho. Nós não somos ouvidas com muita frequência, porque a gente é poliqueixosa. A gente chega lá falando que o menino para de chorar, que o menino vive assado, que o menino só chora, que o menino tem dor de barriga, que eu tenho que ficar de barriga para baixo segurando o menino. Eu já atendi uma mãe que chegou no meu consultório com uma criança de barriga para baixo, com a barriguinha assim na mão, igual eu me vi muito naquela mãe, e com uma chupeta amarrada por um lastec na boca da criança. Como eu tive vontade de amarrar esse lastec, gente. Como eu tive vontade. Sabe? Como eu tive vontade. Então, obviamente que eu não fiz isso é um perigo, mas só para mostrar o tamanho do desespero dessa mãe. É uma mãe da área da saúde, então assim, você vê que ela estava passando por cima de uma verdade que ela tinha, que ela sabia do risco daquilo, porque ela não aguentava mais ouvir tanto choro. E aí, gente, não cabe nem a gente falar da nossa relação infantil com o choro, porque tem isso sim. Nós, né, dependendo da relação que a gente teve com o choro lá na infância, a gente vai ter um problema maior ou menor com o choro dos nossos filhos, mas não cabe nem falar isso aqui pelo tamanho que é esse choro. Você tem certeza que tem alguma coisa acontecendo, chega pro seu pediatra, conta isso, e o seu pediatra, não, o menino chora mesmo, é assim. Mãe de primeira viagem, meu Deus do céu, que desespero. E aí você vai pra internet, porque não é possível que é assim. Não acredito, eu nunca vi uma criança chorando assim. Você vai pra internet. E quando você vai pra internet, você vai encontrar cursos de sono, você vai encontrar informações sobre sono gratuitas e você vai encontrar informações boas e informações ruins. E aí você vai ter aquelas tabelinhas de janela de sono e vai tentar colocar o seu filho ali dentro. E aí você tá com seu filho de 2 anos, de 2 meses, e lá na internet falou que um bebê de 2 meses tem que dormir a cada 1h30, geralmente uma soneca de 1h30. Aí você fica. Passa o dia inteiro fazendo seu filho dormir. Você gasta 40 minutos pra fazer ele dormir, põe no berço e acorda. Beleza. Você tenta fazer dormir de novo, não dorme. Às vezes, quando dorme, você põe no berço e acorda. E você fica nesse looping de fazer o menino dormir o dia inteiro. E pior, chega no final do dia, o menino só chora, 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 chora. Você fala, viu? Efeito vulcânico. Passou o dia inteiro sem dormir, agora não quer dormir. De tanto cortisol que acumulou. Claro que um bebê que não dormiu nada o dia inteiro, as sonecas foram micro, realmente pode ser efeito vulcânico. Outros estão só desesperados para tentar te avisar que eles não querem dormir. Gente, eu já tive menino que olhava para a porta, apontava para a porta, e a mãe lá, sacudindo. Toda vez que você começa a precisar inserir a ajuda ativa, disfuncional, esquisita, demais, para mais, na forma de fazer o seu filho dormir, tem alguma coisa errada, gente. Nós não precisamos ensinar ninguém a dormir. Todo mundo nasce sabendo dormir. Não existe isso. Se você largar um bebê quietinho jogado ali, uma hora ele vai dormir. Claro que aí vem os nossos bebês. Os bebês da PLV são mais sensíveis a estímulos sonoros, a estímulos luminosos. Então a gente não pode largar ele lá na sala, que ele não vai dormir lá. Mas se eu oferecer um ambiente adequado para esse bebê dormir, e levar ele para o quarto, por exemplo, ele vai dormir. Ele vai dormir. Se ele não dormiu com 1h30, dormiu com 2, é porque a janela de sono dele era 2. E é super comum bebês a PLV com a janela um pouquinho maior do que o normal. É super comum. E por isso esses bebês não se encaixam nas casinhas. E por isso que esses cursos de sono super funcionam para algumas mães e para outras não. Para essas que funcionou, eram bebês dentro dali do meio, da meiuca da curva normal. Lembram da curva normal? Aqui no meio tá todo mundo que é mais ou menos parecido. E tem os extremos. Os que vão ter sono muito antes, que você vai ficar brigando, segurando, e o bebê morrendo de sono, dorme no cadeirão comendo. Recebe isso também. O menino tá lá comendo, dorme no cadeirão. E de cá, os que não conseguem dormir ali, porque não era ali o horário dele dormir, tá? Que mais? Então, das tabelas. As janelas de sono maiores. Lembrar, gente, bebês são dependentes, mas não são incapazes.
Vamos observar mais e confiar mais e intervir menos. Aí, o que eu falei na live que eu achei bacana, que eu mudei tudo de ordem, tá toda diferente da outra. Um dia eu faço uma tão boa quanto aquela, ficou muito legal, gente, ficou sensacional. É o seguinte, o que eu quero dar de dica pra vocês, tá? Mães de APLV, a dica mais importante dessa live aqui pra fechar o ano de presentinho de Natal. Vai ficar salvo, Aline, se Deus quiser, eu vou pelejar, mas deu errado a última vez. O que vocês vão fazer? Acho que meu filho está com sono. Olhei na internet, a janela de sono para idade é 1h30. Então, com 1h30, eu achei que ele estava com sono. Fui para o quarto. Chorou demais. Tem algumas hipóteses para isso. Não está com sono, porque não pode. Ele estava ótimo na sala. Quando eu fui para o quarto, ele chorou. Passou do ponto. Não, faz nenhum sentido isso. Então, fui para o quarto, tá chorando já no corredor. Muito provavelmente está sem sono. Mas não, eu acho que ainda está com sono. Olhei os sinais de sono, que a gente também não pode confiar 100%, porque eles mudam no decorrer da vida. Então, antes o seu filho esfregava o olho e era sono, agora ele está esfregando o olho e é tédio. Mas, vamos partir do pressuposto que você tem muita certeza que é sono e você quer tentar. Então, você foi pro quarto e viu que esse bebê tá chorando demais. Não sei, você pode dar uma balançadinha pra ver se ele acalma. Interrompe o balanço assim que ele acalmar. Deu certo? Beleza? Não, não deu não. Então, deixa eu tentar sair. Gente, abri a porta, saí. Imediatamente o bebê calou. Calou, né? Tava sem sono. Ele só te mostrou. Ele já tava tentando te mostrar na ida, não funcionou, agora ele tá te mostrando na volta. Saí do quarto, ele calou. Tava sem sono. Que bom, mãe. Me ouviu, graças a Deus. Mas eu continuo achando que ele tá com sono. Tudo bem. Vai lá perto dos ímãs de geladeira, vai lá na janela, faz uma dancinha calma com aquele bebê. Conversa, mostra. Olha, filho, que legal. E vai vendo, vai percebendo o corpinho dele. O corpinho dele tá relaxando. As mãozinhas estão soltando. Os pezinhos estão soltando. Esse bebê tá com sono. Ele tá ficando hipoativo. Esse bebê tá com sono. Encostou a cabecinha em você? Tá com sono. Você pode terminar de fazer ele dormir ali. Você pode ir pro quarto tentar fazer ele dormir lá. Tanto faz. De toda forma vai funcionar. Agora, não. Continua super ativo. Continua balançando as perninhas, balançando o bracinho. Gente, não tá com sono. Desiste. Brinca um pouquinho ali, com coisas mais calmas, mostrando os ímãs, trocando de lugar, mas uns 10 minutinhos e tenta de novo. Muito provavelmente esse bebê vai dormir. Tá? Muito provavelmente esse bebê vai dormir. Então é isso, não forcem seus bebês a dormir. Muito provavelmente vocês estão fazendo na hora errada. Nenhum bebê precisa estar sozinho no quarto para dormir bem. Nenhum bebê precisa estar fora do quarto, do colo para dormir bem. Mas ele tem que estar com sono suficiente. Ele tem que ter acumulado na bexiguinha da pressão de sono dele sono suficiente para conseguir dormir e permanecer dormindo, tá? E é por aí. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Pode perguntar, gente. Essa live era para ser só perguntas e respostas. Eu que quis introduzir essa... Já escutei do pediatra que se eu quisesse bebê que não chorasse, fiz errado em ser mãe. Troquei de pediatra e descobri a PLV. Tantas têm essa história, né, gente? É tão parecido. É tanta empatia que falta. Muita frustração mesmo. Ei, Alice! Minha bebê não dorme nada. Pois é, Bárbara, tem que entender por quê, né? Várias pessoas dizendo que a bebê não dorme. Tive uma época que estava neurótica com isso. O meu já vai fazer 1 ano e não dorme? Sim. Acorda com a mosquinha voando. Pois é. História engraçada. Hoje ela acordou com o próprio pum. Às 2 da manhã. E estamos até agora acordadas. Jesus amado, Amanda. 6 meses? De jeito nenhum. Checa esse ambiente seu aí. Esofagite com 10 dias. Meu primeiro filho. A PLV dormia muito bem. O segundo com a PLV muito diferente. Lau, pois é, Lau, a Júlia dorme muito bem com a PLV e a Bia nunca dormia com a PLV. Tive que fazer manobra de Heimlich 2 vezes no meu filho, não deixo ele sozinho nunca e olha que ele já melhorou muito. É mesmo, Priscila? Que coisa, hein? Você vai ficar mais ainda de olho, né? É assim, a gente tem que supervisionar. É diferente disso que eu falei do dormindo lá, tá? A criança que tá dormindo, ela não deglutiu nada que vai fazer ela engasgar dessa forma, não. Ainda mais se o beijo estiver elevado, se ela tiver a idade certa para estar ali, na posição correta.
Amarrei a chupeta na boca da minha bebê, foi muito... pois é. Uma mordaça, né, gente? E o problema é que o choro tá comunicando um desconforto. Pensa bem. O choro tá comunicando um desconforto e eu ignoro o desconforto e calo a bebê porque eu não consigo ouvir o choro. A maioria das vezes o problema do choro é nosso. É da nossa criança interior, é da nossa infância. Consultor de sono me disse que eu não deveria deixar ele tirar soneca no mesmo ambiente do sono noturno, porque ele poderia associar o sono noturno ao padrão das sonecas acordando mais. Nenhum sentido, Amanda. Não faz nenhum sentido. O que eles falam, na verdade, é quanto mais previsível. Quer dizer, no mesmo ambiente, melhor. E eu acho que não faz diferença. Pode dormir de dia num lugar e de noite no outro, tanto faz. Gente, vamos naturalizar. Quanto mais natural a coisa for, mais certeza a gente tem que tá tudo bem e que vai dar tudo certo, sabe? O que fazer com a chupeta que cai da boca pela madrugada e acorda o bebê? Pois é, Lau, geralmente não é esse o problema. Geralmente ele acorda, tem a chupeta sim, mas o que ele tá querendo é a presença, não a chupeta. Principalmente o seu, que já deve estar conseguindo pegar a chupeta sozinho. Ele não pega porque ele não quer. Minha filha de 3 anos tem muita dificuldade para dormir e piorou na pandemia. Ela não quer dormir durante o dia e fica irritada no final do dia. À noite está dormindo 22. Ô Márcia, uma criança de 3 anos está dormindo às 22 e não está dormindo durante o dia, né? Não quer dormir durante o dia, deve estar acordando muito tarde. Você tem que começar pela manhã. Passa a acordar ela 30 minutos mais cedo todos os dias, até a cada 2, 3 dias você vai diminuindo, até ela acordar num horário viável, você vai ver que a noite vai chegar. Acrescenta um ritual de sono bacana, deixa a noite entrar na sua casa. Tá disfuncional, não pode dormir essa hora um bebê da cidade, uma criança da cidade. 13 anos, dorme sozinho no mamá, mas acorda a cada 3 meses, dorme sozinho no mamá, mas acorda a cada 30 minutos, mesmo respeitando os sinais de sono. Já tentei cama compartilhada e não dorme. Vive nessa idade, é super comum começar a piorar o padrão de sono por ter migrado para uma soneca só. Se ele estiver fazendo 2 sonecas, pode ser uma tentativa, tá? Como tirar o bebê da cama compartilhada? Cássia, primeiro, por que você quer tirar da cama compartilhada? Se é uma decisão sua, se é as pessoas falando, se é o que você leu na internet. O que é o incômodo? Se é o marido, qual que é o incômodo? Antes de mais nada. Se for uma coisa que você quer, me incomoda, já tentei pôr uma barreira entre a gente, mas é muito difícil e tal. Vai primeiro pro quarto dele, deita numa caminha juntos lá, ou num colchãozinho no chão juntos lá. E aí com o tempo você sai. Mas eu, Dani, se ele dormisse muito mal fora da cama compartilhada e muito bem na cama compartilhada, eu não tiraria jamais. Porque se for uma necessidade dele, é uma necessidade dele. A necessidade não vai te deixar de existir porque você tirou, entendeu? E aí você vai tentar arrumar estratégias para consertar, para a sua necessidade também ser atendida, já que você é adulta e você é quem vai organizar tudo para que as necessidades de todo mundo sejam atendidas. Meu Pedrinho só dorme enquanto mama durante o dia. Devo acordá-lo sempre quando dormir no peito? Não, Érica. Mas no seu caso eu já te falei que o problema não é esse. É porque ele dorme, ele mama e dorme. Então ele não mama direito e não dorme direito, porque ele acorda com fome. Então no seu caso é diferente. Bebês muito pequenininhos a gente tem que ter um cuidado com isso. Ele tem que ter uma mamada volumosa antes. Assim que acorda ou logo depois, um pouco de tempo depois. Porque aí eu tenho certeza que ele já tá mamando o suficiente. Engraçado porque meu APLV dormia muito melhor, mais que o mais velho que não era. Mas o terceiro veio para acabar. A PLV chorou muito até o 3º mês. Agora com 4 melhorou bastante. Mas acorda de 2 em 2 horas. Ele deve estar no salto, né? Na regressão dos 4 meses. Meu bebê faz 4 meses no sábado. Tem alguns dias que acorda por volta das 2, chorando demais. E demora 1 hora para voltar a dormir. O que pode ser? Demorar 1 hora para voltar a dormir. Bom, com 4 meses pode ser o salto. Se não for o salto, pode ser insônia. Tá dormindo demais de dia. Ou muitas vezes, ou rapidinho demais, com janelas muito curtas, ou sonecas muito longas. Tá? Geralmente, quando tem um despertar prolongado, na maioria absoluta das vezes, é insônia. Meu filho é APLV e dormia bem até os 4 meses. Após isso, ele passou a acordar a cada 2 horas. Hoje tem 6. Fica desconfortável no berço e quando pega no colo acalma. Não é o berço. Não é o berço, é o seu colo. Você tá acalmando, ele tá sentindo falta de você provavelmente de dia. Melhora a conexão. Vamos fazer mamadas mais conectadas, menos vazias. Que eu já falei bastante disso aqui.
ficar com ele bastante no colo, melhorar a conexão, às vezes passar uma parte da noite com ele, nem que seja do finalzinho pra lá, tá? Esse despertar. E tem que checar a rotina, óbvio, né? Tem que checar a rotina também. Meu filho tem 9 meses e não dorme mais que 2 horas seguidas. Nem na cama compartilhada ele dorme mais horas seguidas. 9 também tá no salto. No meio do salto, gente, é muito difícil, porque no meio do salto, o que acontece num salto de desenvolvimento, em geral? A criança está adquirindo, está passando por um desenvolvimento neurológico mais intenso naquele período. Então, ela está desenvolvendo uma série de sinapses para poder conseguir fazer aquilo específico, tipo rolar, tipo engatinhar, por exemplo. E quando ela tá quase conseguindo, ela fica muito eufórica e muito desesperada para continuar treinando, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, se eu tentar mais meia horinha eu consigo, sabe? Videogame, tá quase passando de fase. Ou ela já conseguiu e ela quer muito treinar porque ela tá muito eufórica e muito feliz que ela conseguiu. Acontece que ela acorda de madrugada e vai treinar. Muitas vezes é isso que acontece. A criança acorda de madrugada e vai treinar. E a mãe, muita mãe, gente, fica desesperada com o filho lá acordado. O menino não tá chorando, é o tal do observar, confiar e se necessário resgatar. O menino tá lá acordado e não tá chorando. O menino tá ótimo. Quer dizer, ele não precisa de ajuda. Mas você vai lá pra tentar fazer ele dormir, porque de noite é hora de dormir. Ou porque você não tá conseguindo dormir olhando pra ele acordado na cama. Ele tá seguro no berço. E aí o que acontece? Um bebê que às vezes já estava acostumado a não ter muito de madrugada e não está tendo o suficiente de dia, descobriu que ele pode ter. Então ele chega lá de madrugada, alguém pega ele no colo, sacode, amamenta, anda pra lá e pra cá. Ele fala, e às vezes ele tem outro irmão, por exemplo, ele fala, de madrugada minha mãe é só minha. Eu posso até mamar. Que imaginei que tinha isso de madrugada? Tem um tempão que eu sei que ele não pode mamar de madrugada, mas pode. Menino. Acabou, saiu do salto. Não larga mais não. Ué, eu consigo ter minha mãe sozinho. De dia tem meu irmão junto o tempo todo. Eu posso mamar. Eu nem sabia que eu podia mamar de madrugada. Porque desde 2, 3 meses que me falaram que eu não podia mamar de madrugada. Agora eu posso. Ah, mas eu não vou parar. Mas eu não vou mesmo. Vou me agarrar até a última migalha disso que eu tô ganhando. Então o que acontece muitas vezes é isso. É um desespero para fazer dormir um bebê que muitas vezes o que tinha que fazer ali não era dormir. 8 meses, 2 sonecas, chega por volta das 18, está com sono. Volto com a terceira soneca, antecipo o sono noturno. A Iriane, 18 horas com 2 sonecas, só se as sonecas forem muito curtas, senão dificilmente. Sabe o que acontece? Quando dá 18 horas, se já está começando a anoitecer, a produção de melatonina começa, então faz quase que uma barriguinha. Aí a gente acende a luz, interrompe. Então, faz uma barriguinha e depois que vai vir a produção mesmo. Muitas vezes, se eu criar uma atividade bacana nesse horário, se eu desço de carrinho nesse horário, se eu tô ali vendo outras crianças, muitas vezes essa criança não dorme, sabe? Então, é muito de tentar distrair e ver se é sono mesmo, sabe? Outra coisa, às vezes a gente tá fazendo uma rotina de sono tão bacana, mas tão igualzinho tá no livro, e a criança cresceu um pouquinho mais, e tá precisando de um pouco mais de estímulo, que ela entedia nesse horário. De tanto que tá tudo escuro, não tem brinquedo nenhum, não tem estímulo nenhum. Fica, ai meu Deus, que saco, eu queria só dar uma descidinha, olhar o negócio, sabe? Então, às vezes, a gente precisa de um pouquinho mais de estímulo do que tá dando. Pra estímulo não luminoso, né? Obviamente, não é ir pro shopping, nem pra churrasco, mas um pouquinho mais de estímulo do que eu venho dando para aquela criança. Para ver se é isso mesmo. A PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Existe salto dos 3 meses também? Tinha comentado com você que meu bebê, mesmo não dormindo de dia, dormia 6, 7 horas à noite. Agora, então, o salto do 4º mês começa no finalzinho do 3º mês. O seu deve estar começando. Se bem que ele acabou de fazer, né? Não, tem um saltinho curtinho de 1 semana no final do 2º mês. Deve ser esse aí. 7 meses, cama compartilhada. Acorda muito à noite chorando, só acalma e dorme quando amamento. De novo, mesmo esquema. Eu não sei se ele precisava ser amamentado. Talvez ele está sendo amamentado. Todas as vezes, provavelmente ele não precisava ser amamentado. Ele pode ser acalentado de outras formas. Só que você não vai treinar isso de noite. Você vai mudando o repertório de acalmá-lo de dia e ele vai entendendo que existem outras formas de ter você. Porque talvez ele não tenha aprendido isso. Minha filha tem 11 meses, acorda por volta das 23, mama e depois vai dormir comigo na cama. Como tirar a mamada? E como parar ela
de dormir comigo na cama. Mesma coisa que eu respondi acima, Ana. Por que que é o problema essa cama? Porque muitas pessoas querem sim desfazer a cama compartilhada, mas muitas pessoas só estão ouvindo os outros. Ou só estão achando que é errado, ou o pediatra falou, e por aí vai. E 11 meses é a única mamada da noite, eu não tiraria, porque tá num horário bacana pra você. E tem crianças que ainda têm fome até um ano e pouquinho, entendeu? Então eu não tiraria essa mamada agora, não. Bebê de 1 ano e 9 meses, 2 horas de soneca acordando 5h30. Será que tá muito a soneca? Deve estar, Camila. Deve estar, reduz um pouquinho. Põe 1h45, vê se aumenta um pouquinho no fim da noite. Põe 1h30, vê se aumenta mais um pouquinho. E confere a luminosidade, né? Porque o principal motivo é a luz. A gente acha que escureceu o quarto, quando você chega lá às 5 para pegar o bebê, o quarto tá igual na praia. Bebê de 18 meses, soneca de dia, com duração de 1 hora cada. 18 meses, 2 sonecas, a noite feita por volta das 20 e acorda às 5 da manhã. Seria possível ajustar algo para ele despertar mais tarde? Provavelmente são as 2 sonecas, viu, Lud? Ou você deixa a da manhã mais curta, e aí a da tarde vai ser um pouco mais cedo, ou a da manhã deixa o tanto que quiser dormir e a da tarde você encurta um pouquinho. Geralmente quando a criança migra para uma soneca só, é esse padrão que fica aí, ó. Fazia 2 sonecas boas, 1h30, 1h45, aí começa a encurtar. 1 hora, 40 minutos, aí fica assim, 2 sonecas ruins, não tão boas, e aí você teria que ajustar em uma só. Mas aí a forma devagarzinho de fazer é isso, um cochilo ponte, ou cedinho ou de tarde. No caso dele que só dorme 1 hora no horário da manhã, eu deixaria essa, eu encurtaria e colocaria a segunda da tarde um pouco mais cedo. 8 meses, 2 sonecas de 40 minutos é suficiente? Tenho a impressão que fica com sono, não é suficiente. Dá oportunidade para ele dormir de novo quando ele acordar, Kátia. O problema deve ser o ambiente. E aí, Lira, tudo bem? Ai, pois é, Lira. A Lira tá perguntando, a Lira é consultora de sono também, consultora de amamentação. A Lira tá perguntando como é que eu tenho orientado os processos de educação de sono nessa pandemia. Tá difícil, não tá? Sabe o que eu acho mais difícil acontecendo agora? As crianças não têm onde brincar, não têm onde gastar energia, gente, é surreal. Eu tô com uma mãe de um menino que uma das queixas da mãe é que ele é muito agitado, e ele tem essa necessidade motriz dele, né, que ele não tem onde gastar. Não tem jeito, se a criança chegar no fim do dia sem gastar o que ela precisa gastar, ou sem ganhar o que ela precisa ganhar, ela vai acordar de madrugada. Não tem opção, não tem escolha. Então, assim, e com relação à sobrecarga, eu tenho feito uma ferramenta do Marshall Rosenberg que chama Eu Escolho, Eu Quero. Eu escolho, eu preciso. A mãe anota no papel tudo que ela tem que fazer no dia. Algumas coisas ela vai colocar eu escolho, algumas coisas ela vai colocar eu preciso. As coisas que ela colocar eu escolho, a gente vai ajudar essa mãe a entender. Escolhe mesmo. Eu escolho passar a roupa do bebê. Você gosta de passar a roupa do bebê? Ah, não, mas é porque pode ter um germe. Então, quem sabe a gente coloca uma tampinha de lisoforme na máquina. Ah, mas... Aí você vai vendo. Então, não, eu escolho fazer compras. Mas você gosta de fazer compras? Mercado? Ah, não gosto não, mas é que meu marido quando compra traz a maçã toda errada, traz a caixa do chamate errada. Tá. Tem outra forma de fazer. A gente pode pedir um Rappi e assinar um Prime. A gente pode comprar tudo exceto o sacolão. A gente pode... Então, eu vou tentando ajudar essa mãe a tentar diminuir a sobrecarga materna dela. Vou tentando ajudar essa mãe as que ela precisa mesmo fazer, a tentar fazer. Aí, no preciso, você pergunta. Aí eu emendei com uma ferramenta que é do Mindfulness. Assim, eu preciso fazer tal coisa. Você pode não fazer? Passar roupa. Posso. Passar roupa nem é tão importante. Tem essa blusa que não precisaria passar. Tá. Você pode delegar. Você pode fazer diferente. Tipo, não, é essa calça que eu tô, por exemplo, tem que passar. Mas eu posso passar as poucas peças que eu tenho com música no talo e me divertir com a música. Ou escutando um stand-up legal, ou... ouvindo um áudio de parentalidade que eu acho bacana, que aproveito e estou estudando, sei lá. E se não, eu posso aceitar de forma com resiliência e resignada e dizer, olha, é isso eu tenho que fazer, e etc. E Lira, cama compartilhada, assim. Ah, dorme muito bem comigo, dorme muito mal sem mim. Caramba, então você tem 2 escolhas, né? É uma criança que não tem riscos ali. Uma criança maior, por exemplo. Tá morrendo de medo, porque tá todo mundo com medo. Os índices disparando de Covid, os pais começando a escutar notícias e ficar com medo. É claro que na fusão emocional ali tá todo mundo com medo junto comigo. E aí eu vou escolher. Porque muitas vezes
Ou adormecer no mesmo quarto, que às vezes nem é cama compartilhada, só quarto compartilhado. E geralmente quando faço cama compartilhada, eu gosto de fazer só no segundo terço da noite, que é quando a criança de fato começa a acordar, porque antes disso a mãe tem uma liberdadezinha. Na verdade, quando você tem ali os dois... me perdi. Quando você tem a criança ali que tá precisando de você... Gente, é necessidade. Criança não te pede pra fazer as coisas à toa, não. Criança não te chama à toa, não. Você acha que ela tá lá brincando de bola com o amiguinho e vem ficar em cima de você enchendo o seu saco à toa? Não, eu prefiro encher o saco, empurrinhar minha mãe, do que ficar lá brincando. Criança tá demonstrando que tem uma necessidade que não tá atendida ali. E a gente não tem que descobrir sempre também, não, gente. Às vezes a gente não descobre. E a gente vai tentando fazer tudo que a gente pode pra sanar o máximo de necessidades que a gente puder. E quando a gente perceber que aquela criança está com um desafio de comportamento, que está refletindo uma necessidade não atendida e eu não descobri, e eu não consigo fazer mais do que eu estou fazendo, é ser honesta emocionalmente e falar, filho, sinto muito. Mamãe está fazendo o melhor dela, mas a mamãe está vendo que tem mais alguma coisa aí que você está precisando que a mamãe não está dando conta de dar. E tá tudo bem. Eu vou tentar me organizar, vou tentar ficar mais com você, me parece que é isso, mas eu nem tenho certeza. Ainda mais em bebês, sabe? Então é muito disso. E tá todo mundo muito cansado mesmo, né, gente? Eu tô pifando. Ontem eu não consegui fazer live, eu tive uma vertigem super esquisita. Que eu acho que é somatização, não acho que é nada orgânico. Então, assim, esse ano vai ser diferente, se Deus quiser, né, gente? Bebê de 11 meses, como tirar a soneca de 2h30? Não entendi. Bebê de 11 meses, como tirar a mamada? Mesma coisa, Ana, não sei se tem que tirar essa mamada aí, não. Não sei não, deixa mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, vê se ela vai andando para baixo. Ei, Dani! Que lindos! Ah, faltou aqui, ó, da caixinha de perguntas. Nossa live, eu sei, vamos fazer. Vamos fazer. Como lidar com a família que não concorda com a sua forma de educar? Assim... Aí chegou uma avó, eu gosto demais disso, são duas coisas, né? Assim, ó. Chegou a avó e falou assim, mas você tem que bater nesse menino, assim, esse menino daqui a pouco vai estar montando em cima de você. Não tinha pensado nisso. É mesmo. Ou, tá, é assim? Tá. Ou então só que mais? Sabe, tipo, retruca não rebate não. O filho é seu, quem paga os boletos é você. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. A gente não consegue agradar todo mundo, não. Kátia, a partir de 1 ano, a maioria dos perfis dá dica. Que tipo de dica você quer, Kátia? Sobre o que em relação a 1 ano? Não é sono? Disciplina positiva? Você fala? Me pergunta aqui, fora da caixinha. 8 meses, 2 sonecas, chega às 17h30 com sono. Não acho, Iriane, que é sono aí, não. Eu acho que é aquele trem da melatonina que eu já te respondi, tá? Me fala aí, Kátia. Sinceramente, gente, eu me lembro que eu tinha um primo do meu marido que ele tinha mania demais de me criticar pelas minhas rigidezes com sono. Eu sempre fui muito rígida com sono, porque a minha mais velha dava muito trabalho para dormir. Eu até acho hoje que não precisava de tanto. Eu podia sair, abrir um pouco mais de exceções e tal. Mas na época era assim que eu achava que tinha que ser. Eu tinha pânico dela acordar de madrugada. O que eu vejo hoje é que assim, tá, se eu tivesse saído da rotina e tivesse piorado a noite dela um dia, qual que é o transtorno que isso ia causar na minha vida, sabe? Hoje eu encaro os despertares da madrugada, por exemplo. Minha Júlia está acordando muito de madrugada. Entenderam? Minha Júlia tá migrando de 2 sonecas para 1 e tá um caos. Então, assim, é 1 noite boa, 3 ruins. E é a vida. E é assim. E eu me organizo para tentar descansar de outras formas. E eu trabalho o dia todo, tá, gente? Eu não tenho assim, eu descanso, faço soneca de dia, não. Eu vou lá, e eu vou lá com todo o amor na maior parte dos despertares, mas anteontem, por exemplo, não foi. Porque anteontem eu tava assim, pelo amor de Deus, Júlia, eu tenho aula para fazer terça-feira, não é possível. Que eu dei uma aula na comunidade de Pulsar, e foi uma aula que eu tive que preparar bem e tal. Então nem sempre, a gente não dá conta de fazer sempre assim. Então, e divide a noite com alguém, e pede uma avó para ajudar, sabe? Mas encarar os despertares ocasionais, quando a gente já, né, consultou, tá tudo redondinho, o sono tá indo bem, e aí piorou, que era o meu caso. A Bia dormia bem na maior parte dos dias, porque eu era rígida com as rotinas. Mas eu não saía com medo daquilo piorar, e com medo de nada voltar ao normal. Isso não existe, gente. Quando eu saí da rotina, viajei pra praia e nunca mais voltou. Não foi por isso. Se você volta
firme com a rotina no dia que você chega, a criança volta ao normal. Não é isso. Se isso aconteceu, pode ter acontecido um salto lá no meio, um dente que nasceu, uma necessidade que a criança tinha que você não dava antes, tipo a que eu falei do salto. Aí, lá na praia, você dormiu com a criança. E a criança tinha uma necessidade de proximidade com você, que você não estava sanando de dia. Sanou de noite, acabou, entendi o recado. Vou querer dormir com você todo dia. Então não é porque acostumou, a necessidade já existia. Só que a criança não achava que ela tinha essa possibilidade de pedir isso. É tipo assim, lá na empresa. Aí você descobre que o seu colega conseguiu um vale, sei lá, uma coisa que não existe, gente, vamos supor. Vale caneca com o seu nome. Ah, tem direito a vale caneca? Não vou lá pegar. Você nem sabia que tinha. Quando você descobre, você vai lá correndo. É a mesma coisa. Então, às vezes, minha Júlia dormia no berço desde o primeiro dia de vida porque foi natural, foi fácil. Foi natural, né? Assim, eu observei pra ver se ia e foi. Então, foi natural. Nunca deixei né? Fiquei lá obrigando, ou ela querendo colo e eu ficava tentando pôr acordada no berço, aquele negócio de ficar pick up down, põe, tira, põe. Não teve. Ela dormia no berço. Só que depois do salto de 4 meses, ela ficou ensandecida pra voltar pro colo. Pra voltar não, pra vir pro colo. Porque eu peguei algumas vezes na madrugada, dei mamar pra caramba de madrugada, a madrugada inteira, quer dizer. Opa, pode fazer isso? Que legal, não sabia. E mudou tudo e virou outro bebê. Depois com o tempo consertou, mas... Então é muito mais sobre isso, sobre o bebê. Entender que existem questões que ele tem necessidade, mas que ele não sabia que tinha direito de pedir, muitas vezes. E às vezes é uma criança que protesta menos. E sobre a criança estar ali, piorou porque cresceu, por exemplo. Então, durante a sua viagem de 15 dias, aumentou a janela de sono. Você voltou querendo impor a mesma rotina que tinha antes. Tá difícil de fazer dormir nas sonecas. Não tem nenhum desconforto, não tem dente nascendo, não tá durante um salto, a janela aumentou, simples assim. Não tem que inserir novas formas de ajudar ativamente. Não tem que, agora eu vou pular na borda de pilates, agora eu vou sair de madrugada para dormir no carro, agora eu vou... Não tem. Tanto que quando a gente passa por processo de desmame noturno lá no consultório, não fica sacudindo o menino, não. Ele sabe dormir de outra forma, ele só precisa de ajuda, de presença, de contato, de conexão, não é de formas artificiais de fazer dormir. E eu não tô dizendo de embalar, tá, gente? Embalar um bebê é natural. Qualquer pessoa que pegar o seu filho na rua, numa festa que você tiver, vai fazer isso aqui. Não é isso aqui. Que é o que a gente faz quando o bebê não quer dormir, não é verdade? Na hora de dormir, 3 anos, levo pra cama, conto história, rezo. Aí começa a pedir pra cantar mais história. Aí, fome e xixi. Percebo que está enrolando e pede pra ficar com ela mais um pouquinho. Márcia, se a sua higiene do sono estiver perfeita, ela tá relaxada o suficiente pra dormir. O ambiente na sua casa no fim do dia não é frenético. E ela não faz soneca de dia, tá acordando no horário adequado de manhã, isso é saudade. Então você vai ter que encher esse copinho de saudade dela em outro horário, porque senão ela vai fazer isso. A minha mais velha também faz. Dia que eu trabalho mais, ou época que eu tô trabalhando mais, ela demora 1 hora pra dormir. Então, fica atenta a isso, porque tem uma necessidade aí e não tá. Soneca do dia. Tem soneca do dia. Quer colocar pra dormir depois do almoço, mas vejo que ela não está com sono e ele força. Às vezes ela fica na cama, mas não dorme. Se está certo? Não! Arranca essa soneca fora, Márcia. Soneca tá difícil. De noite tá demorando a dormir, acabou a soneca e encerrou. Dê tchau para a soneca, enlute-se, porque é um luto, porque é horrível quando a criança perde a soneca e ela cresceu. Tem um post meu sobre isso lá no Insta, porque é um lutozinho mesmo, e é isso aí, não tem muito jeito. Perdeu, cresceu, né? O que mais, pessoal? Lud, me pergunta lá no privado, que você não perguntou e eu não entendi direito o que você queria saber em bebê de 1 ano. Eu te falo, queria falar aqui, mas você não perguntou. O que você quer saber mais dicas do bebê de 1 ano? Se é dicas de comportamento. Bebê de 1 ano não tem muita coisa de comportamento pra falar, né? Então. Tá vendo? Márcia, olha só. A sua filha é assim, ó. Você está de dieta, aí eles colocam um prato de brigadeiro aqui na sua frente e falam assim, ô Márcia, tá aqui, mas não pega não, porque você tá de dieta, né? Só imagina a situação. Você tá trabalhando em frente a ela. Ela te vê o dia inteiro e entende assim. Nossa, minha mãe não quer ficar comigo. Nem um pouquinho. Ela tá aqui em casa e não quer ficar comigo. Ela deve estar sofrendo muito com esse home office seu. Faz um momentinho de conexão antes do seu home office começar. Faz um momentinho de conexão na hora do almoço, se você puder, 5 minutinhos. E faz um grande no fim do dia. Faça. 11 meses...
11 meses tem, não, Ana. Acaba um com quase 11. Depois tem de novo só com 1 ano. Tá, Márcia? Faça essas conexões, escreva, faz um quadro de rotinas para ela, que ela vai amar, enlouquecer. Um quadrinho simples, desenhar de cartolina só com a ordem em que as coisas são feitas. Faz esse quadro de rotinas. Insira o momento de conexão, os momentos de conexão lá no quadro. E sempre que ela te chamar pra brincar no momento em que você tá trabalhando, você fala assim, nossa filha, a mamãe queria muito ir, porque a mamãe tá morrendo de saudade de você. Mamãe tá só terminando uma coisa aqui, porque agora a mamãe realmente não pode. Mas dá uma olhada lá no seu quadro de rotina, eu acho que tá quase chegando o nosso momento especial. Fala muito isso com ela, tá? Vi sua live quase morri de culpa? Fica com culpa não, é o que a gente não pode mudar, a gente não sente culpa. Muda o que você pode. Bebê de 4 meses deve fazer quantas sonecas? 2 a 3. 3. Pode estar fazendo 4 ainda se não saiu do salto. Mas aí a última é bem curtinha. Geralmente os perfis dão dicas a partir de a partir de quando as crianças começam a entender, tipo 2 anos. O que podemos fazer com 1 aninho? Como podemos introduzir as questões para limite e entendimento? Kátia, não tem limite. Não tem limite. Vamos lá, eu adoro falar sobre isso. 13 meses tem salto. Quanto tempo dura? Quase 1 mês. Vivian, quase 1 mês, mais ou menos. 1 mês, mais ou menos, que dura esse salto. Ô, Kátia, olha só, é assim. Limite é só uma margem que eu tenho que dar para essa criança seguir como rio, tá? Eu não tenho que... Não é o conceito de limite que a gente tem lá da nossa criação autoritária. Então, por exemplo, eu tenho que ensinar o meu filho de 1 ano que ele não pode enfiar o dedo na tomada. Isto não é possível. Um bebê de 1 ano vai enlouquecer para enfiar o dedo na tomada, porque enfiar o dedo na tomada é muito legal. É muito legal. Então, ou eu vou tampar a tomada, ou eu vou me desgastar 527 vezes por dia. Pois é, Lud, eu falei que eu ia postar a quadro de rotina, eu esqueço. Me lembra lá, gente, que eu posto. Eu tenho vários, tem de paciente, tem meu. Então, ou eu vou falar 500 vezes com o bebê que ele não pode enfiar o dedo na tomada, né? Vou passar o dia fazendo isso, porque ele tem que estar sob supervisão o dia todo. Ou eu vou tampar a tomada e vou parar de preocupar com a tomada. Então, essa caneca fica em cima da mesa da sala. E ela quebra. E eu adoro. Então, ou eu vou tirar a caneca dali, ou eu vou falar 900 vezes pro bebê que não pode mexer na caneca. Ele não vai aprender, ele não tem condição de aprender, ele não tem neurológico para aprender, é impossível. Então, Lud, por que não adianta? Não tem isso. O que é limite? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, mas eu não ensino nada pro meu filho. Eu passei por essa ansiedade que você tá passando. Minha filha já vai fazer 1 ano e meio, eu não ensinei nada. Como é que eu vou arrumar? 2 coisas que eu quero te falar. Uma é a seguinte, se o seu filho estiver parada, não sei se é aqui de BH, mas aqui em BH a gente tem uma avenida grande e perigosa, chama perigosa, não é uma avenida grande, larga, chama Avenida Afonso Pena. Então, se o seu filho está parado na beiradinha da Avenida Afonso Pena, quantas vezes você acha que, se você falar com ele que não pode atravessar, ele vai não atravessar? Que você ficaria seguro sentado numa cadeira lá, encostado no passeio, na porta do prédio, para ele não atravessar. Não existe esse número. Todas as mães, unanimemente, me dizem, não, vou ficar de mão dada com ele, segurando pelo pulso para ele não sair correndo. Então, se você não acredita que ele é capaz de entender essa ordem lá no perigo iminente, por que você acha que ele vai conseguir entender a mesma ordem aqui? Decoração de copos que meu marido faz no escritório. Cada hora um copo diferente, eu acho que. Entenderam? Então, a primeira coisa que quer dizer é isso. Essa criança não é capaz de entender ordens complexas, ela não é capaz de seguir regras e ela não é capaz de frear os impulsos de coisas legais que ela tem para fazer. Então, se você quer ter paz, você tira tudo que tem perigo e que você não quer que quebre, de onde a criança pode pegar e de onde ela pode escalar. Ah, mas aí quando chegar na casa da vovó, ela vai quebrar as coisas. Não, você vai supervisionar e não vai deixar. Porque ela não vai fazer isso agora. Você nunca viu um menino de 5 anos tentando pegar uma caneca para quebrar de propósito. Porque ele aprendeu e não tem mais graça, não tem interesse. Então aprende sozinho. Então qual que é o insight? Os 2 insights. Um é, não se controla o comportamento de ninguém, nem dos filhos. A gente não controla o comportamento de ninguém. A gente decide o que a gente vai fazer e não o que o outro vai fazer. Tá? E quando a gente sai do foco do controlar o comportamento, a gente opta por ser exemplo. Muda tudo a vida. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar nesse caso de crianças menores é que se esse bebê, o que ele precisa fazer? Então, é o conceito de permissividade. O que é permissividade? É quando eu deixo a criança fazer o que quer para atender a uma necessidade minha. Então, por exemplo, o menino quer brincar com o celular.
eu deixo. Porque eu tô aqui, vendo outra coisa no outro celular, ou o Netflix, e tá tudo bem. Isso é ser permissivo. Por quê? Porque se ele quebrar, porque tela é perigoso, é problemático, é complicado, porque se ele quebrar esse celular eu vou ficar enfurecida, por quê? Então, a necessidade era minha. Ou, eu não falo não por uma coisa que ele quer fazer, sei lá, brincar com um negócio de remédio, porque tem os nãos vazios também, né, gente? Tem um tanto de não que a gente fala que não são nãos reais. Então, eu não vou deixar ele brincar com esse remédio aqui, porque ele pode espremer e comer isso aqui. Mas eu não falo não, porque eu não consigo lidar com o conflito. E eu tenho muito medo de não ser amada pelas pessoas, inclusive pelos meus filhos. E é super comum isso. Então, o que eu faço para eu ter certeza que eu não vou ser permissiva? Eu respondo a 3 perguntas. Até para saber se é não, por causa dos nãos vazios que eu acabei de falar. Então, o bebê quer fazer uma coisa. Seu filho maior quer fazer alguma coisa. Mas pode ser o bebê, quer fazer uma coisa. Deixa eu ver se é não. Quer brincar com essa caneta aqui. É desrespeitoso comigo ele brincar com essa caneta? Não. É uma Bic? Não. É desrespeitoso com ele brincar com essa caneta? Deixa eu ver. Com 1 ano ele não é capaz de abrir. Faz de conta, tá, gente? Tem bebê que é. Ele não é capaz de abrir. Então ele não pode nem riscar a parede, nem se machucar. Então não tem problema. É desrespeitoso com alguma outra pessoa? Não, meu marido também não liga de se quebrar ou perder ou estragar essa Bic. Então não é não. Então entrega pra ele e deixa ele brincar. Ah, então não tô pondo limite, porque caneta não é brinquedo. Não, gente, a gente aprendeu isso. Pelo amor de Deus. Nossos pais falaram isso com a gente. Não é verdade. O que não é brinquedo é mais legal ainda pra eles. Então, se eu respondo não a essas perguntas, não era não pro seu filho. E você não precisa ficar lá se desgastando com esse não, que não é verdadeiro. Que é um não automático do autoritarismo que vem aí na sua cabeça. Que a maior parte das vezes que a gente fala não com os nossos filhos é só autoritarismo martelando. E toda vez que a gente para analisar umas besteiras, e a gente só vai parar com as coisas que estão desgastando muito. Então, assim, o não da caneta você vai esquecer, passou. Mas algumas coisas a criança tá pedindo muito e você fica assim, peraí, posso brincar na chuva, mamãe? Não. Deixa, mãe, não. Aí você para e fala, por que não pode brincar na chuva? O piso é de cimento, não tem risco dele escorregar. Não pega gripe na chuva. Chuva traz água. O frio que ele tá sentindo ali, eu tiro e levo pro banho quentinho já. Por que ele não pode? Por que ele não pode? Ei, Mari! Né? Então é isso, assim, se a gente observa tudo o que a gente tá fazendo, quais nãos a gente tá... Ixi, agarrou aqui pra baixar. Quais nãos a gente tá falando, a gente consegue... Tá, Kátia? Então na idade dele é isso. Não fica muito preocupada com o limite, não. Olha, se ele tá te batendo é normal, se ele tá tentando morder é normal. Então, assim, o que você precisa agora é de parentalidade proativa. Vai estudar o que é normal para a idade. O que é comportamento normal para a idade com 1 ano. O que bebê de 1 ano faz. Porque o que todo bebê de 1 ano faz, o seu também vai fazer. E você não tem que fazer nada contra isso. Nada, absolutamente nada. Todas essas dicas de birra são para nós adultos lidarmos melhor com a explosão emocional da criança. Mas se você não fizer absolutamente nada na birra, só permitir que a criança sinta aquela emoção, ela vai aprender a sentir aquela emoção e formular, porque ela não vai ficar naquela emoção para sempre. E o que a gente desaprendeu, o que fizeram com a gente e que a gente desaprendeu é a sentir. Então, não é que a gente não sabe lidar com a raiva, a gente não pode sentir. A gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir tristeza, nem alegria a gente pode sentir, porque o povo é polho gordo. A gente não pode sentir nada. Só de você permitir que seu filho sinta, ele vai elaborar aquela emoçãozinha ali. Mesmo que você não nomeie, é claro que é super bacana nomear, validar, abraçar. Se você não fizer nada, só ficar ali do lado, disponível emocionalmente, falar, filho, se você precisar, a mamãe tá aqui, você já tá ensinando muita coisa pra ele. Muita coisa. Então, é muito mais fácil do que você imagina. Bebê de 1 ano e 10 meses dorme só 9 horas. Legal não, à noite, mas acorda umas 2 vezes. Soneca faz de 2 horas, 9 horas à noite é pouco. Pouco sim, no mínimo 10 horas. Pode diminuir a soneca aí, tá, Simone? Tá dormindo uma soneca só, né? Pode diminuir a soneca aí, tá? No mínimo 10 horas de sono noturno. Cama compartilhada na minha cama, 10 meses. Quero passar pra cama dele. Seria um bom momento? Seria de você tentar, mas eu iria junto com ele, porque ele pode continuar querendo você, e aí se você passar pra lá e der certo, ótimo. Depois é só você ir saindo aos pouquinhos, tá? Eu acho que falo pouco, não, Simone? Se observa, tá? Porque a maioria de nós se começa a observar, porque tem estudos, eu não vou lembrar o número, mas os estudos mostram que a gente, quando tenta não falar, não lembro o número, mas era tipo 200 não, quando a gente tenta não falar não, tá?
Isso, Lud, é isso. Quando a gente desmistifica, gente, a nossa educação, observa todas as feridas que a gente tem, daquilo tudo que a gente viveu, a gente começa a perceber que a gente não tem que fazer muita coisa. A educação autoritária traz que a criança nasce toda errada e a gente tem que consertar ela, senão ela vai ser um adulto ruim. Na realidade, a criança nasce toda certa e a gente é que atrapalha tudo, sabe? Toda criança nasce boa, toda criança nasce verdadeira, toda criança nasce compassiva, toda criança nasce empática. E a gente estraga tudo com os nossos exemplos, com as coisas, com as comparações que a gente faz desde pequenininho. Ah, esse daqui dorme mais, esse daqui dorme menos, esse daqui chora mais, esse daqui chora menos, esse aqui come mais, esse daqui... Com tudo, sabe? Então a gente precisa fazer um pouco menos. Da mesma forma com sono. Quanto menos a gente precisar intervir, a gente precisa organizar o ambiente, organizar a rotina e permitir que o sono aconteça. Quanto menos a gente precisar fazer dormir, mais certo, mais no caminho a gente tá. A gente não tem que fazer ninguém dormir. A gente tem que permitir que a pessoa durma. Criança 1 ano e 7 meses, APLV, ainda mama. Acorda por volta de 3 vezes na madrugada, pedindo tetê e mimi. Mais um pouco. 1 ano e 7 meses. Dorme novamente em segundos. Faz a soneca de 30 minutos durante o dia. Esse mamar provavelmente está associado ao TT mesmo, viu, Kai? Então é mais com você. A partir do momento que estiver te incomodando, você pode pensar em desmame noturno, porque a necessidade já é possível, viável e tudo bem, tá? Falamos tanto não que ela já faz não com a cabeça e com a mão, 10 meses. É isso que as pessoas acham que a criança aprendeu a falar o não, porque ela entendeu o não. A criança está repetindo o não, igual um papagaio. Ela não tem a menor ideia do que significa o não, tá? 1 ano e 4 meses, dorme às 19h30, acorda às 4h30. Mama e às vezes volta a dormir. Até às 7. Mas na maioria das vezes fica acordado. Diminua a soneca, que está entre 1h30 às 11h30, 1 ano e 4, 1h30. Pode precisar diminuir. Tá novinho, mas pode precisar diminuir. Mas observa se tem mais alguma coisa que faz ele... Porque acordar cedo demais pode ser falta de sono, pode ser excesso de sono, pode ser conexão, pode ser para ficar com vocês. Agora eu vi, Josi, que eu sei. Vamos conversar depois, tá? Me manda lá no privado que eu te falo. Vou pensar melhor. Mas essas 3 coisas podem fazer despertar cedo demais. Tem outras, né? Mas essas são as principais. Tem que ver a claridade no lugar, calor. Tá? É isso, pessoal. Um feliz ano novo para vocês. Tudo de mais maravilhoso no mundo. Que esse ano nosso seja de mais abraços, de mais proximidade, de mais respeito, de mais acolhimento, de menos julgamento, de mais mulheres se apoiando. Que a gente consiga encontrar nas demais mulheres a rede de apoio que a gente tanto precisa, daquela tribo que a gente não tem, né? E que as nossas mães tinham. Tá? Luana, não fica tentando fazer o pai acreditar na disciplina positiva, não. Faça você, tá? Faça você que ele vai ver os resultados e ele vai querer começar a aprender. Foi assim aqui em casa. Um dia eu falo sobre isso. Um grande beijo, gente. Vamos curtir. Eu ainda trabalho amanhã cedinho, mas aí acabou. Pelo menos 3 dias de folga. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Deixem sugestões aqui. Lud, me lembra lá no meu Insta que eu posto o quadro de rotina pra você. Deixem sugestões, gente, aqui de live que vocês querem. Eu tô ficando sem ideia. Por favor. Ai, Deus queira que salve agora. Beijo, gente. Feliz ano novo.